Primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira e Imperatriz do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração a Nossa Senhora. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos: mostrai que sois nossa mãe. Leitura dos escritos de Santo Afonso de Ligório, retirado do livro As Glórias de Maria, discurso sobre a Imaculada Conceição de Maria. Como foi conveniente a todas as três pessoas divinas preservar Maria da culpa original. Demasiado grande foi a ruína que o maldito pecado trouxe a Adão e a todo o gênero humano, porquanto, perdendo a graça, perdeu junto todos os outros bens de que fora enriquecido no começo, e atraiu sobre si e sobre todos os seus descendentes, junto com o ódio de Deus, o cúmulo de todos os males. Mas dessa comum desgraça quis Deus eximir aquela Virgem bendita, que ele destinara para a mãe do segundo Adão, Jesus Cristo, que havia de reparar o dano feito pelo primeiro. Ora, vejamos o quanto foi conveniente a Deus e a todas as três pessoas divinas preservar essa Virgem da culpa original. Veremos que conveio ao Pai preservá-la como filha, ao Filho como mãe, ao Espírito Santo como esposa. Ponto 1. Era conveniente ao Pai isentar Maria da culpa original. Em primeiro lugar, conveio ao Pai Eterno fazer com que Maria fosse imune da mancha original, porque ela era sua filha e filha primogênita, como ela mesma declarou: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eclesiástico capítulo 2, versículo 5. Eclesiástico capítulo 24, versículo 5. Visto que essa passagem é aplicada a Maria pelos sacros intérpretes, pelos santos padres e pela própria Igreja, justamente na solenidade da sua conceição. Pois, seja ela primogênita na medida em que foi predestinada nos divinos decretos junto com o Filho antes de todas as criaturas, como pretende a escola dos escotistas. Seja ela primogênita da graça, uma vez que foi predestinada para a mãe do Redentor, depois de previsto o pecado, todos, não obstante, estão de acordo em chamá-la de primogênita de Deus. Assim sendo, foi conveniente que Maria não houvesse jamais sido escrava de Lúcifer, mas possuída sempre e apenas pelo seu Criador, como de fato foi, segundo diz ela mesma: o Senhor me possuiu no início dos seus caminhos. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Donde com razão foi Maria
chamada por Dionísio, arcebispo de Alexandria, a única filha da vida. Única filha da vida, a diferença das outras que, nascendo em pecado, são filhas da morte. Além do que, conveio muito que o Eterno Pai a criasse em sua graça, visto que a destinou para reparadora do mundo perdido e mediadora de paz entre os homens e Deus, como precisamente a chamam os santos padres, especialmente São João Damasceno, que assim lhe diz: ó Virgem bendita, vós sois nascida para servir a salvação de toda a terra. Por isso diz São Bernardo que Maria foi prefigurada na Arca de Noé, uma vez que, tal como por meio daquela os homens foram libertados do dilúvio, assim por meio de Maria nós somos salvos do naufrágio do pecado, porém com a diferença de que, por meio da arca se salvaram poucos, e por meio de Maria libertou-se a raça humana inteira. Daí que Maria é chamada por Santo Atanásio de Nova Eva, mãe da vida. Nova Eva porque a primeira foi mãe da morte. Já a Santíssima Virgem é mãe da vida. São Teófanes, bispo de Niceia, diz-lhe: salve, ó tu que aboliste a tristeza de Eva. São Basílio a chama de pacificadora entre os homens e Deus. Santo Efrem de pacificadora do mundo inteiro. Ora, a quem negocia a paz não convém, por certo, que seja inimigo da parte ofendida, e muito menos que seja cúmplice do próprio delito. Diz São Gregório que para aplacar o juiz não adianta vir o seu inimigo, que, do contrário, em vez de o aplacar, mais o indignaria, e por isso, devendo ser Maria mediadora de paz dos homens com Deus, tinha todo motivo para que ela não comparecesse ao tribunal pecadora e inimiga de Deus, mas inteiramente amiga e limpa do pecado. Ademais, conveio que Deus a preservasse da culpa original, pois a destinava a esmagar a cabeça da serpente infernal, que com seduzir os primeiros progenitores, causou a morte a todos os homens, como lhe predisse o Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, ela esmagará a tua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ora, se Maria havia de ser a mulher forte posta no mundo para vencer Lúcifer, por certo não convinha que ela tivesse sido antes vencida por Lúcifer e feita sua escrava. Pelo contrário, foi conveniente que ela fosse isenta de toda mancha, de toda sujeição ao inimigo. Buscou o soberbo, tal como já infectara por seu veneno toda a raça humana, também assim infectar a alma puríssima dessa Virgem. Mas seja sempre louvada a divina bondade que a preveniu para esse fim com tanta graça que, permanecendo ela livre de toda a mancha da culpa, pôde assim abater e confundir a sua soberba, como diz Santo Agostinho, ou quem quer que seja o autor do comentário ao Gênesis. Se a cabeça do pecado original é o diabo, tal cabeça Maria esmagou, porque nenhuma sujeição ao pecado teve acesso à alma da Virgem, e por isso foi ela imune de toda mancha. E mais claramente São Boaventura: era conveniente que a Santíssima Virgem Maria, por meio da qual nos livramos da desonra do pecado original, vencesse o diabo, de modo que ela não sucumbisse, nem o mais mínimo que fosse. Mas, sobretudo, conveio ao Eterno Pai que deixasse ilesa do pecado de Adão essa sua filha, porque a destinava para a mãe do seu unigênito. Tu, antes de todas as criaturas, estavas predestinada na mente de Deus, para que gerasses como homem o próprio Deus. Fala São Bernardino de Sena. Mesmo que não houvesse outro motivo, pois, ao menos, a honra de seu filho, que era Deus, era razão suficiente para que o Pai a criasse pura de toda mancha. Diz Santo Tomás o Angélico que todas as coisas que são ordenadas a Deus devem ser santas e limpas de toda sujeira. E por isso Davi, projetando o templo de Jerusalém com a magnificência que convinha ao Senhor, dizia: pois tal morada não a homem se prepara, e sim a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1.
Ora, quanto mais não devemos crer que o Sumo Criador, destinando Maria para ser a mãe do seu próprio Filho, lhe tenha adornado a alma de todas as mais belas qualidades, a fim de que fosse habitação digna de um Deus? O artífice de tudo, Deus, afirma B. Dionísio o Cartucho. Quando ia fabricar uma morada digna de seu filho, adornou-a da plenitude de todos os carismas gratificantes. E a mesma Santa Igreja disso nos assegura, declarando que Deus dispôs o corpo e a alma da Virgem para ser na terra um digno albergue do seu unigênito. Onipotente e sempiterno Deus, que preparaste junto com o Espírito Santo o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria, para que merecesse ser uma morada digna do teu filho, etc. Sabe-se que o primeiro prestígio dos filhos é nascer de pais nobres. A glória dos filhos é aos seus pais. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Daí que no mundo se tolere mais o estigma de ser tido por falto de bens e de doutrina, que nascido de baixa estirpe, uma vez que o pobre pode se tornar rico pelo esforço, o ignorante pode se tornar douto pelo estudo, mas quem nasce de baixa estirpe dificilmente chegará a nobre, e se chegar sempre se lhe poderá atirar ao rosto a antiga e originária mancha. Como, pois, podemos nós pensar que Deus, podendo fazer nascer o filho de uma mãe tão nobre, preservando-a da culpa, tenha querido fazer nascer de uma mãe contaminada do pecado, permitindo que Lúcifer pudesse sempre lançar-lhe em rosto a desonra de ter nascido de uma mãe escrava sua e inimiga de Deus? Não, o Senhor não permitiu. Proveu bem a honra do seu filho, fazendo com que sua mãe tivesse sido desde sempre imaculada, a fim de que fosse uma mãe conveniente a um tal filho. Assim nos declara a Igreja grega. Por singular providência, fez com que a Santíssima Virgem, desde o começo da sua vida, existisse tão completamente pura quanto convinha a uma digna mãe de Cristo. É axioma comum entre os teólogos que nenhum dom tenha sido concedido a criatura alguma sem que a Santíssima Virgem se tenha enriquecido também do mesmo dom. Eis como fala São Bernardo, até mesmo o que consta ter sido conferido a apenas poucos dentre os homens, não é piedoso suspeitar que tenha sido negado a tão grande Virgem. E Santo Tomás de Vilanova, nada jamais a santo algum foi concedido que desde o princípio de sua vida não brilhe mais abundantemente em Maria. E sendo verdade que entre a Mãe de Deus e os servos de Deus há uma infinita distância, de acordo com o célebre dito de São João Damasceno, certamente deve-se supor, como ensina Santo Tomás, que Deus tenha conferido maiores privilégios de graça de todas as espécies a Maria que aos servos. Desse pressuposto parte Santo Anselmo, o grande defensor, e diz: por acaso não pôde a divina sapiência preparar para o seu filho uma estalagem limpa, preservando-a de toda a mancha da raça humana? Pôde Deus, segue falando Santo Anselmo, conservar ilesos os anjos do céu em meio à ruína de tantos outros? Não terá podido, então, preservar a mãe do seu filho e rainha dos anjos da queda comum de todos os homens? Pôde Deus, acrescento eu, dar a graça até mesmo a uma Eva de vir ao mundo imaculada, e não o pôde dar a Maria? Não, Deus pôde fazê-lo e o fez, visto que convinha com toda razão, como diz o mesmo Santo Anselmo, que essa Virgem que Deus preparava para dar por mãe ao seu único filho, adornada de uma pureza que não apenas superasse a de todos os homens e de todos os anjos, mas que também fosse a maior que se possa conceber depois de Deus. Era digno que com tal pureza brilhasse aquela Virgem que Deus Pai preparava para dar ao seu Filho único, que pureza maior não se pode compreender abaixo de Deus. E mais claramente diz São João Damasceno: o Senhor havia conservado a Virgem pura de alma e de corpo, como convinha àquela que viria a receber Deus no seu seio, já que afinal ele é santo, repousa nas coisas santas. De modo que pôde dizer o Eterno Pai a essa filha dileta: como o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as jovens. Cânticos capítulo 2, versículo 2. Filha,
Entre todas as minhas outras filhas, tu és como um lírio entre os espinhos, já que aquelas estão todas manchadas do pecado, mas tu foste sempre imaculada e sempre amiga. Que a Beata Virgem Imaculada interceda por nós. Aquela pequena imagem, aquela santa imagem Aparecida no Rio Paraíba, uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Rezemos a oração do primeiro dia, à Virgem Imaculada Mãe de Deus. Eis-me aqui aos vossos santíssimos pés, ó Virgem Imaculada. Convosco me alegro sumamente, porque desde a eternidade fostes eleita Mãe do Verbo Eterno e preservada da culpa original. Eu bendigo e dou graças à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com este privilégio em vossa conceição. E humildemente nós vos suplicamos, Senhora, que nos alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos que em nós produziu o pecado. Ah, Senhora, fazei que nós os vençamos e jamais deixemos de amar a nosso Deus. Prece a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Nossa Senhora Aparecida, escutai os nossos pedidos e intercedei a Deus por nós, alcançando-nos hoje a graça de que tanto precisamos. Neste momento, faça o seu pedido à Virgem Nossa Senhora Aparecida. Vá pedindo à Virgem Mãe de Deus que interceda por nós. Vá pedindo a ela que interceda pelas nossas famílias. Virgem Imaculada, Mãe de nosso Deus, Virgem Maria, ouvi nossos rogos, ouvi nossas preces, intercedei por todos os doentes, por todos aqueles que estão nos hospitais, padecendo de doenças. Intercedei, Senhora, muito especialmente, por todos os moribundos deste dia. Tende piedade, Senhora, dos moribundos deste dia e desta noite. Intercedei por eles, para que se arrependam de todos os seus pecados. Intercedei, Senhora, pela nossa nação que vos foi confiada. Intercedei, Senhora, pelo bem do Brasil, pela conversão do Brasil, pela santificação desta nação, desta terra de Santa Cruz, a fim de que ela possa ser fiel à sua vocação de ser terra de Santa Cruz. Intercedei, Senhora, por nossas famílias, por nossos filhos, por nossos pais, por todos os nossos familiares. Intercedei, Senhora, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja Romana e Católica, fora da qual não existe salvação. Intercedei, Senhora, pela conversão de todos os hereges, cismáticos, idólatras, infiéis. Lançai vosso olhar sobre cada um de nós, ó grande Mãe de Deus e nossa Mãe. O Cristo crucificado deu-nos a vós como nossa Mãe. Vós estáis na glória da Santíssima Trindade, vendo Deus face a face.
Vós vedes, Senhora, as nossas necessidades e nossas aflições, socorrei-nos por vossa misericórdia. Vá colocando agora diante do trono da Virgem Maria as suas intenções para esta novena. Jaculatório final. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, ó Mãe terna e compadecida. Protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida.
Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.